Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, quinta-feira pós primeira fase desta grande eliminatória que é as semifinais ou a semifinal da Copa do Brasil, com direito a 2 grandes jogos, com direito a muito sofrimento, mas fundamentalmente com direito a alguns entendimentos. Meu saudoso pai costumava dizer que inventor morre pobre. Claro que ele não viveu a era do Steve Jobs, por exemplo. Mas no futebol, se você não for genial, e pouquíssimos são geniais, faça o simples. Se você não tem a capacidade de enxergar mais do que os outros e muito mais do que os outros, então não adianta. Faça o simples dentro do futebol. Flamengo ontem, o Felipe Luiz é genial? Não. O Felipe Luiz tem tamanho para comandar o Flamengo? No meu ponto de vista, não. Acho que em algum momento, no transcorrer da sua trajetória como treinador efetivo do Flamengo, esta falta de tamanho será mostrada e apresentada. Mas isso só o tempo dirá. Mas de qualquer maneira, ele de maneira inteligente fez o simples ontem. Então, quem é o melhor goleiro do Flamengo? É o Rossi. Joga o Rossi. Zagueiro é zagueiro. Então, coloque zagueiro para jogar de zagueiro. Foi o caso do Léo Ortiz. Primeiro e segundo volantes, sem invenção. Joga Eric Pulgar e De La Cruz. O Arrascaeta é meia atacante, joga como meia atacante. O Bruno Henrique é atacante que joga pela esquerda. Não vai ser improvisado como centroavante, joga pela esquerda. O Gabigol é centroavante. Então, se você não tem o Pedro, que é o melhor centroavante do futebol brasileiro, você coloca o Gabigol. Ou seja, fez o simples e por isso venceu a partida de ontem. Uma partida com muitas alternativas, onde o Flamengo, até quando sofreu, sempre foi melhor. Em 100% do tempo, o Flamengo levou vantagem em 80%. Ou seja, venceu por 1-0, mas poderia ter sido uma partida que terminaria com 4-1. Na melhor das hipóteses para o Corinthians, 4-2, devido às bolas na trave e às muitas e ótimas defesas praticadas pelo goleiro Hugo Souza. Repito, pelas muitas e belas defesas realizadas pelo Hugo Souza, pelas muitas bolas na trave, algumas delas realmente bateram na trave do Flamengo, por isso acho até que o Corinthians poderia ter feito 2 gols, mas naturalmente teria sofrido 4. Então, este é o momento de entender o seguinte: Felipe Luiz fez o simples, tirou o melhor dos jogadores, que são muito qualificados, e por isso o Flamengo jogou e venceu. Isso significa que o Tite é muito fraco, que o Tite ainda pratica aquela ideia de que ele valoriza o seu feudo, ele valoriza o seu entorno, ele valoriza aqueles que lhe agradam ou por algum motivo estão mais próximos a ele, e não a máxima do futebol, que é você colocar em campo os melhores no melhor momento. Isso custou muito caro à seleção brasileira em 6 anos de trabalho do Tite e custou, inclusive, a demissão do Tite agora no Clube de Regatas do Flamengo. No que diz respeito ao Corinthians, o Corinthians tem um técnico experiente, mas que começou jogando de maneira errada e não entendendo que se quiser jogar de igual para igual contra o Flamengo, vai ser massacrado. Massacrado como foi no primeiro tempo. Linha de 4 no caso do Corinthians contra o Flamengo na defesa é muito preocupante. Só melhorou quando entendeu que tinha que jogar com 3 zagueiros, que tinha que reforçar o meio-campo e que sim, teria que ter apenas então somente 2 jogadores ali na frente. Não tem como você não jogar no 3-5-2 quando você é o Corinthians com este elenco, enfrentando o Flamengo com este elenco. Espero realmente que o técnico Ramon Dias tenha aprendido a lição. Resumo da ópera: está tudo definido? Não, absolutamente nada definido. E a história do futebol, ela me ensinou o seguinte: quando você tem o jogo à sua mercê e você não liquida a fatura numa decisão de 180 minutos nos primeiros 90, quando estes primeiros lhe são muito favoráveis, você corre
enormes riscos de ver a sua classificação complicada, a sua classificação interceptada no meio de um caminho que parecia muito tranquilo e purificado. Esta é uma realidade que o Flamengo vai ter que sofrer e talvez tenha que encarar de frente no jogo de volta que vai ser disputado na Neoquímica Arena.